afastar de ti, Senhor. Quando as propostas forem tudo que minha carne quer, me lembrarei quem eu sou salvo em ti, Jesus. Que o mundo veja que estou prostrado aos pés da tua cruz. Declararei a cruz, oh, o poder da tua cruz, oh, declararei a cruz, oh, o poder da tua cruz, oh, glória eu tenho, e eu sou o salvo e não o salvador. Que glória eu tenho, se eu sou curado, que Jesus sarou. Que glória eu mereço, sou como intérprete, Cristo é o autor. Tu és adorado, e eu para sempre teu adorador. Jesus, te Que glória eu tenho, se eu sou o salvo e não o salvador. Que glória eu tenho, se eu sou curado, que Jesus sarou. Que glória eu mereço, se eu sou intérprete, Cristo é o autor. Tu és adorado, e eu para sempre teu adorador. Jesus, te adorarei. Jesus, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, pra sempre adorarei, te adorarei, te adorarei. Bem, pessoal, boa noite. Que a graça do bom Deus, que a graça do Deus eterno esteja conosco. Nós temos passado lutas, dificuldades terríveis, mas hoje é um dia de nos alegrarmos. Hoje é um dia em que nós podemos festejar. Não é qualquer festejar, é festejar a vitória em Cristo. Cristo ressuscitou, cumpriu com a promessa, cumpriu com o decreto, cumpriu com o projeto do Pai e nos resgatou do poder da morte, a saber, o pecado que nos conduzia para o caminho do inferno. E isso foi resolvido exatamente com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos que tenhamos um minuto de oração, um instante de oração. Eu não sei como tem de verdade estado a sua vida nesses últimos dias, dias de aflições, dias de
ficar quieto em casa e pensar muito sobre a vida. Então, eu gostaria que, nesse momento, nós nos colocássemos de verdade, prostrados diante de Deus, levando a Ele a nossa satisfação, a nossa alegria por estarmos festejando esse dia. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, hoje é um dia de festa para o teu povo. Nós comemoramos, ó Deus, a vitória da vida sobre a morte. Nós comemoramos, Senhor Deus, a nossa vitória em Cristo Jesus. Que nada, Senhor Deus, possa atrapalhar a nossa caminhada, ainda que tenhamos que ter lutas, dificuldades, problemas, que nada disso, Senhor Deus, possa atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa certeza da vitória em Cristo Jesus. Deus amado, bendito Pai, muito obrigado por estarmos reunidos nesse momento, ainda que à distância, mas num só espírito para o louvor e para a adoração ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a que leiamos no Evangelho de João, no capítulo 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10. João 20, versículos de 1 a 10. A ressurreição de Jesus. Esse texto, então, nos diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Se abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ali também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Aqui está confirmado, então, biblicamente, o texto é muito claro, a ressurreição de Cristo. Nós vamos ter alguns cânticos a cargo da nossa irmã Roneide, e nós, então, passamos a palavra a eles. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Mais uma vez nós nos encontramos aqui, né, mesmo que distantes, né, mas de corações contritos, né, na presença do Senhor. E eu convido a todos, né, aí de casa mesmo, a entoar cânticos de louvores ao nosso Deus. Primeiro cântico: Deus enviou o Filho dele amado para que nós tivéssemos salvação. E perdoar sorrir. Oh, Deus,
Jesus, eu e vivo com o Pai está, porque Ele passa pelo amanhã, porque Ele vive, Senhor não há, mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que deve estar. E farei chegar a hora em que a morte enfrentarei sem me gritar. Terei vitória, terei na glória o meu Jesus que deve estar. Porque Ele passa pelo amanhã, porque Ele vive, irmão não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive estar. Está nas mãos do meu Jesus que vive estar. Amém. Nosso Deus está vivo. E através de Jesus Cristo, né, nós nascemos de novo. Eu nasci de novo. Aí, eu nasci de novo. Vamos lá? Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado, meu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser, de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, mas viver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor.
Eu nasci de novo, a viver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. O hino número 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o sangue que para nós entregou e perdeu. Desde do sangue lavado e dentro puro coração, os pecadores benitos, por Jesus tem Deus comunhão. Algo mais que a algo mais que a neve, sem desse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Tão preciosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profunda das chagas que nos prova o além amor. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Alguém mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Se as próprias nós confessamos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois quem mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Amém. A palavra está com o pastor. Ok. Nós vamos ler mais um texto
está em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo... Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Livres do pecado pela graça. Romanos, capítulo 6. O texto nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, foi crucificado com ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse texto nos fala da condição daqueles que se rendem aos pés do Senhor. Esse texto fala da condição daqueles que estava com Cristo lá naquela cruz, quando ele foi crucificado, mas também estavam com ele na ressurreição. E aí nós precisamos entender, amados, que todo o sofrimento pelo qual Cristo passou nesta vida, e um sofrimento terrível que acabou resultando na sua morte, após a angústia no Getsêmani, o julgamento sob Pôncio Pilatos, a zombaria, os insultos dos judeus e os soldados romanos que brincavam com aquela situação. O Senhor, o nosso Senhor, ainda teve de carregar a cruz sobre os ombros, ficar pendurado nela por 6 horas. Interessante, amados, é que naquela época a morte de cruz geralmente demorava dias, semanas, para que aqueles que eram crucificados morressem. Mas Jesus ficou naquela cruz apenas 6 horas, e ele disse que estava consumado, que estava entregue, que estava resolvido. Então, naquela cruz maldita, após ser abandonado pelo próprio Deus, o Senhor Jesus, depois de ter dado o último grito, inclinou a cabeça e rendeu o espírito, como está em João 19:30. Jesus Cristo sabia que iria morrer. Afinal, ele veio aqui para isso. Afinal de contas, era essa a sua missão, era o caminho que ele teria que trilhar enquanto por aqui estivesse. Por várias vezes, ao longo do seu ministério, ele profetizou acerca da sua morte. Ele preparou os discípulos para aquele acontecimento, como está em Marcos 8:31 e outros textos. Portanto, ele não fugiu. Ele teria, sim, condições, poderia, sim, ter fugido, mas ele não fugiu da cruz, ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou porque era o plano. Ele se entregou porque era o projeto do Deus Pai, simplesmente para ser morto. Mas o que significa a morte de Cristo para nós? E eu confesso, amados irmãos, que eu tenho ficado muito preocupado com isso,
nos últimos tempos, o que de fato significa a morte de Cristo para nós. Biblicamente falando, essa morte significa a nossa vitória. Significa não estarmos mais escravizados pelo pecado. Significa não estarmos mais a caminho do inferno. Significa termos salvação em Cristo Jesus. Significa vitória tanto na vida quanto na morte. A Bíblia nos revela que Jesus morreu e no mesmo dia foi sepultado. Com base nisso, nós confessamos a cada domingo. O domingo é para nós um dia de festa. Nós relembramos a cada domingo quando nos prostramos diante de Deus. Ao oferecermos o nosso culto a Ele, nós confessamos e relembramos que Jesus foi morto, que foi sepultado, sim, mas que ressurgiu e que nos conduziu ao caminho que nos levará à vida eterna. Seu sepultamento foi um testemunho claro de que ele realmente estava morto. Ele esteve sepultado, ele esteve na sepultura. Não há como sepultar alguém vivo. Ele morreu, e isso todos comprovaram. Qual a importância e o significado dessa confissão bíblica? Por que o Filho de Deus teve que morrer na cruz? Por que o Filho de Deus teve que morrer uma morte tão terrível? Ele não era inocente? Claro que era inocente. Por que ele teve que sofrer tanto e enfrentar a amarga, a terrível morte de cruz? Você poderia responder: Jesus morreu para me salvar, para me dar o perdão dos pecados, para me livrar do inferno, para me levar para o céu. E eu digo, amados irmãos, que a sua resposta estaria certa, mas ela estaria incompleta. Está faltando algo aí nessa resposta. Você precisa entender, primeiramente, qual foi a principal razão da morte de Cristo. Qual a necessidade da morte de Jesus Cristo? Por que Jesus deveria sofrer a morte? A resposta vem biblicamente, porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do seu filho, a morte do seu próprio filho. Não houve outro meio de pagar os nossos pecados. A própria Bíblia diz que em derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas, amado, não era qualquer sangue. Era o sangue puro, sangue sem pecado. E considerando que todos os homens se transformaram em pecadores com a queda de Adão, então não haveria quem tivesse capacidade de sangue puro. Por isso, foi necessário que Jesus Cristo viesse e derramasse o seu próprio sangue. Então, precisamos entender, e mais que isso, precisamos confessar que a morte de Cristo foi um acontecimento único, mas necessário para a nossa salvação. A morte de Jesus não aconteceu por acidente ou por acaso, ela estava planejada, foi uma morte que estava dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus. O profeta Isaías afirmou no capítulo 53 do seu livro que Jesus foi o ferido de Deus, oprimido, no verso 4, e que ao Senhor agradou moê-lo, verso 10 de Isaías 53. Para entender isso, nós devemos olhar para o princípio da criação. Deus criou o homem e a mulher e os colocou em um lindo jardim que o próprio Deus havia preparado para recebê-los, e eles deveriam, então, cultivar, guardar, zelar, cuidar do jardim. Mas o Senhor lhes deu apenas uma ordem: de toda árvore do jardim comerás, livremente, sem nenhum problema, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Infelizmente, Adão e Eva se deixaram seduzir pelo inimigo, por Satanás, comeram do fruto proibido, desobedecendo a Deus,
quebrando o pacto chamado de pacto das obras. Havia entre Adão, entre o homem e Deus, um pacto onde ele se obrigava a ser obediente, e uma vez sendo obediente, Deus daria vida eterna. Irmãos, se Jesus não tivesse morrido na cruz, certamente estávamos nós perdidos, expulsos do jardim, longe da presença de Deus, mortos em nossos pecados e a caminho do castigo eterno chamado inferno. Mas essa não é mais a nossa situação. E por quê? Exatamente porque o Senhor fez cair sobre o seu próprio Filho toda a nossa iniquidade, de todos nós, aqueles escolhidos desde antes da fundação do mundo, aqueles preparados para serem o povo de Deus, como está em Isaías 53:6. Mas Cristo morreu para libertar do poder do pecado. Nós tínhamos e ainda temos hoje a intervenção de uma natureza pecaminosa que nós precisamos fazer morrer, mas ainda não conseguimos, e por isso continuamos pecadores. O pecado não deve ter mais domínio sobre nós. Cristo morreu para nos ajudar a ser alguém que deixa a rebeldia, que deixa a imoralidade para servir ao Senhor. Mas eu confesso aos irmãos que temos falhado. Cristo morreu para nos ajudar a vencer o ódio, para nos ajudar a vencer a inveja, a vivermos em amor com o próximo, a aprendermos a amar de fato o nosso próximo. Cristo morreu para te ajudar, para nos ajudar a vencer a fofoca, a mentira, falar a verdade em amor uns para com os outros, cuidando de amar de verdade uns aos outros. Cristo morreu para nos ajudar a vencermos o esmorecimento, a vencermos a preguiça, o desânimo, e sermos membro vivo da igreja dele, mostrando para o mundo que Deus existe, mais que isso, mostrando para o mundo o que é amor. Infelizmente, a nossa geração, chamada povo de Deus, a nossa geração, estamos indo às igrejas, frequentando as igrejas, não temos demonstrado esse amor, não temos demonstrado essa obediência, não temos demonstrado essa reverência a Deus. Se nós, povo de Deus, a começar em nós, tivéssemos cumprindo aquilo que a Bíblia determina, eu tenho plena consciência e convicção de que o mundo seria diferente. Mas nós precisamos, assim como nos alegramos com esse dia, o dia da vitória da vida sobre a morte, o dia da ressurreição de Cristo, precisamos também nos alegrar em sermos povo dele, igreja dele, e vivermos para glorificá-lo. Assim, amados, Cristo morreu para que você viva. Não simplesmente viva para você, mas viva para Deus. A sua vida não é mais sua, a sua vida não pode ser administrada segundo o seu querer, mas ela deve ser administrada segundo o plano eterno de Deus. A palavra de Deus diz, ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles veio e ressuscitou. Paulo escrevendo segundo aos Coríntios, do capítulo 5, verso 15. Você já parou para meditar profundamente o sacrifício da morte de Cristo por você? O que significa isso? O que isso tem a ver com a sua vida hoje, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de se comportar, com a sua maneira de mostrar ao mundo o que é amor, com a sua maneira de mostrar ao mundo que Deus de fato existe, que nós precisamos aprender a exaltar esse Deus e vivermos para a glória dele. Se ele se sacrificou por você e você não se esforça em fazer nenhum sacrifício para mostrar a sua gratidão a Deus, alguma coisa não vai bem,
alguma coisa está fora daquilo que Deus planejou para a sua vida, para a nossa vida. Se você está em Cristo, eu quero dizer para você nessa oportunidade, então você morreu com ele para o pecado. Se você morreu com Cristo para o pecado, então agora você tem que viver para Deus. A sua vida não é mais para viver a seu bel prazer, mas para viver para o prazer do Senhor. Seja, de fato, um cristão agradecido. Viva para o Cristo que viveu e morreu por você. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, para que outros tantos, chamado povo dele, chamado igreja dele, chamado escolhidos dele, povo eleito desde antes da fundação do mundo, possa também ressuscitar um dia e estar eternamente com ele na glória. A Bíblia diz que Cristo é as primícias, mas o que quer dizer que ele é o primeiro? E vai ter muito mais. Hoje, só existe um ser humano com um corpo glorificado. Cristo, porque ele era 100% homem, 100% Deus, um corpo que nunca mais vai morrer, que nunca mais sofre dores, que nunca mais tem tristezas, que nunca mais tem doenças e sofrimentos. Assim será o nosso corpo glorificado em Cristo Jesus. Essa vida vai passar, o sofrimento do presente vai passar, as agruras dessa vida vão passar, os coronavírus da vida vão passar. Muitas vezes nos sentimos abatidos, muitas vezes nos sentimos acabrunhados, muitas vezes não temos condições de erguer a cabeça e dizer: Senhor, eu sei que Tu és Deus, eu sei que Tu vives, eu sei que o Senhor zela de mim, eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos, eu sei que posso estar tranquilo, eu sei que posso confiar, eu sei que tudo podes, ó Deus amado. Mas muitas vezes nós somos tão frágeis, muitas vezes somos tão fracos, muitas vezes nos descabelamos por coisa à toa, muitas vezes esquecemos que o que de melhor poderia acontecer na nossa vida já aconteceu. Mas um dia haverá uma multidão, o que a Bíblia diz em Romanos 8:29, que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos esperando junto com toda a criação o dia da glorificação do Filho de Deus. Esperamos algo certo, certíssimo, vai acontecer. Não precisamos de nos descabelarmos. Tudo acontece dentro do plano de Deus. Tudo acontece dentro do tempo de Deus. Tudo está predeterminado por Deus. Muitas vezes nós ficamos amedrontados quando olhamos para toda essa confusão em que se encontra o mundo. As pessoas temerosas da morte, outras não dando tanta atenção. O que importa é que o mundo está em polvorosa. As nações não se entendem. Os governos não se entendem. Cada um puxa para um lado. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E eu preciso crer nisso como eu creio que Jesus ressuscitou. A Bíblia nos garante isso em Romanos 15:30, que um dia nós haveremos de estar com ele na glória celestial. Quando o diabo está querendo nos incomodar, quando o diabo está querendo te incomodar, e certamente ele tem incomodado a vida de muitas pessoas, eu quero dizer para você nessa oportunidade: não tenhas medo, nem se atemorize. Ele está querendo tirar a sua segurança. Ele está querendo tirar a segurança que você tem da vida eterna. Ele está querendo tirar a segurança que você tem em saber que quem cuida da sua vida é Deus. Mas você pode olhar para Cristo, não o Cristo pregado na cruz, mas o Cristo ressuscitado. Ele vive em glória. Ele é as primícias dos que dormem. Você, junto com todos aqueles que de fato, de verdade, confiam em Cristo, pode ter confiança inabalável que o cabeça da igreja já está em glória. E que nós, o corpo, a igreja, chamado povo de Deus, vamos segui-lo e estarmos eternamente com ele um dia.
Mas isso não é quando o homem determina, não é quando as epidemias determinam, isso está predeterminado por Deus desde a eternidade. O Salmo 139 nos diz, não me lembro o capítulo, o versículo, que Deus não apenas mandou registrar os nossos dias de vida, mas ele determinou cada um deles. Isso quer dizer, amados, que não há como a morte chegar antes da hora. Agora, como nós vamos morrer é outra história. O que importa é que eu tenha a minha vida, que eu tenha consciência de estar na presença de Deus. Que eu tenha consciência de que minha vida está nas mãos de Deus. Que eu estou seguro em quem pode me segurar. Jesus ressuscitou. Cristo ressuscitou, amados. Ele é vivo. Então eu posso dizer, eu sou justificado. Ninguém pode me acusar. Eu sou santificado em Cristo. Sou uma nova criatura. Tenho uma nova vida. Tenho a certeza inabalável que vou viver para sempre em perfeição com Cristo, com o corpo glorificado. Essa tem que ser a nossa convicção. Essa tem que ser a nossa certeza. Eu não posso estar por aí me descabelando como se Deus não existisse, como se a minha fé não existisse, como se o plano de Deus fosse falhar, como se a Bíblia não é bem isso tudo. Amados, nós precisamos crer nessa verdade. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Quer saber porque esse dia de domingo, ou os domingos, é realmente maior e mais importante dia da semana para a igreja? É porque nesse dia, exatamente nesse dia, foi em um domingo que Jesus ressuscitou. Muitos querem guardar o sábado, mas a vitória em Cristo Jesus aconteceu no domingo. Foi no domingo que a vida venceu a morte. Foi no domingo que ele voltou, ressurgiu e está vivo junto com o Deus Pai. Todos os domingos, nós, povo de Deus, estamos celebrando os benefícios da nossa vitória em Cristo. Estamos celebrando a justificação. Estamos celebrando a santificação. Estamos celebrando a glorificação que temos em nosso Salvador, Jesus Cristo ressuscitado. Portanto, amados, que não sejam os problemas, as lutas, as pandemias, o sofrimento, a nos conduzir nos nossos dias, mas sim, que seja a certeza de estarmos em Cristo para sempre. Entrega o seu coração, amados. Entrega a sua vida. Tenha consciência. Se você quer dias felizes, se você quer viver uma nova perspectiva de vida, entregue sua vida ao Senhor de verdade. Fale com Ele, Senhor, eu quero crer nessa verdade. Eu quero viver essa verdade. Eu não quero ser atemorizado por qualquer pandemia por aí, porque eu tenho certeza e preciso ter essa certeza de que a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está segura. A minha vida está nas mãos de quem pode me livrar de todo mal. E assim, esse dia para nós, dia da Páscoa, o dia da nossa vitória, não pode definitivamente ser um dia qualquer, mas é um dia da nossa vitória em Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e por isso nós temos que nos alegrar nele. Em momento nenhum devemos estar acabrunhados pelos cantos, tristes, como se o mundo estivesse na mão de um vírus. O mundo está nas mãos do Senhor. Portanto, a Ele a glória para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter ainda mais uma música. Mais que as flores
forças, poder e grandezas e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por as mãos. Deus, tu és o início do meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouro dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Quero agradecer a vocês pela atenção. Tem uma pessoa que está conosco aí que eu não conheço, mas eu agradeço. O Fred. Fred, como é que você está, Fred? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Que bom que você participou com a gente aqui, foi muito bom. Fiquei muito feliz. E quem sabe você gostaria de visitar a nossa igreja, fique à vontade, viu? Será um prazer tê-lo como visita. Foi um prazer ajudar. Ok, eu agradeço muito, que Deus abençoe você. Amém. Vamos orar, então, encerrando esse nosso momento. Deus eterno, bendito Pai, estamos felizes, ó Deus, porque podemos cultuar ao Senhor, porque podemos te bendizer, porque podemos te exaltar, porque hoje é um dia significativo na vida do teu povo, quando Jesus Cristo ressuscitou, quando ele venceu a morte e quando ele nos deu a vitória, quando ele nos fez vencedores. Ó Deus, permita que nós vivamos essa realidade. Permita-nos, ó Deus, que essa verdade esteja no nosso coração a cada dia, que nós possamos, Senhor Deus, com alegria, com determinação, enfrentarmos as lutas, as dificuldades, com a cabeça erguida, crendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Louvamos o teu nome, Senhor Deus, pela nossa igreja, louvamos o teu nome, Senhor Deus, pelo teu povo espalhado por esse mundão afora, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja abençoando a cada um, ainda que tenhamos que passar pelos nossos vales, pelas nossas lutas, que a nossa vida esteja nas tuas mãos, que seja o Senhor a nos conduzir, que seja o Senhor a nos fortalecer, que seja o Senhor a nos fazer chegar ao final da nossa caminhada aprovados. Abençoa, Senhor Deus, esse jovem que participou com a gente, que nos ajudou, Senhor Deus, que o Senhor possa ter um plano, um projeto para a vida dele também, e que ele possa, Senhor Deus, sentir bem
na tua presença, sentir bem no meio do teu povo, que ele possa ser, Senhor Deus, parte dessa história, parte do projeto do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós oramos pela nossa igreja, pelas lutas, pelas dificuldades, por aqueles que estão temerosos, ó Deus, por aqueles que têm sentido a fé fraquinha, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça e que nada nos abale, que nós tenhamos coragem, determinação, força para continuarmos a nossa caminhada de cabeça erguida, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo perdão. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vitória em Cristo. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, sobre a tua igreja, toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amado. Amém. Amém. Boa noite, que Deus abençoe.